Merhaba, merhaba, salam, Iggejeler. Gente, tô assistindo uma novela. Primeiro deixa eu falar da novela anterior. Eu encontrei uma novela, nem sei como que eu encontrei, eu acho que foi através do Tchatai, o Lussoi, O Segredo de Feriha. Ah, lembrei. Eu não lembro qual que era a rede social, mas eu tava andando por aí e vi pessoas falando muito bem de O Segredo de Feriha. E tem no Globoplay, enfim, achei também no Telegram e comecei a assistir. Gente, que casal fofo, muito fofo, só que sabe quando você vai ficando tão... que você vai ficando ansioso e você quer saber o que vai acontecer depois e, enfim, eu acabei descobrindo o final da novela, o bendito final da novela. Ainda bem que eu fiquei sabendo. Eu tive a livre escolha de decidir se eu continuaria assistindo ou não. Só que eu sou o tipo de pessoa que não liga muito pro final. Depende, né? Depende de como eu tô me sentindo, do meu humor, depende da história e tal. Como o casal era fofo e eu vi cenas do que aconteceria na novela e eu achei que seria legal eu assistir, eu falei, bom, vou dar uma chance e vou continuar assistindo. E continuei assistindo, só que chegou uma parte que eu não aguentei. Minha ansiedade estava muito grande e eu falei assim, e era justamente na parte que eles iam ficar brigados. E eu descobri que eles iam ficar muitos episódios brigados e eu falei, eu não vou aguentar. Aí eu pulei lá para onde eles se reconciliam. Gente, a briga que eles tiveram no começo da reconciliação foi muito tóxica e eu não imaginava que isso fosse acontecer, porque era um casal tão fofo, tava tudo indo tão bem, e aí de repente uma briga mega tóxica e eu falei, como assim, que isso? E deu uma desandada e tal, e eu fiquei esperando que eles fossem recuperar, né, que a novela fosse ficar legal, porque bom, com o final desse, a novela tem que ter muitos capítulos bons, né, para que chegue a esse final e todo mundo fique tipo, tudo bem, mas, né, tivemos um alívio. Só que não, gente. Nos últimos capítulos, no finalzinho, eles estragaram com a novela. E eu não tô falando nem da última cena, eu tô falando dos últimos capítulos. A última cena, que seria a pior parte, não foi a pior parte. Foram os últimos capítulos. Os últimos capítulos simplesmente fizeram eu perder a graça no casal. E eu falei, não, poxa vida. Aí, enfim, ainda bem que eu não assisti os episódios que eu pulei, que era quando eles estavam brigados, porque depois não valeu a pena. Infelizmente, eles estragaram um casal que tinha tudo para dar certo. Aquele final foi desnecessário, eles poderiam muito bem ter cancelado a novela e... Cancelado não, eles poderiam muito bem ter terminado a novela com um final bom, né? Com um final melhor. A última cena, sinceramente, a atuação, eu não digo a atuação dos principais, mas eu digo a atuação de quem estava em volta. A cena estava acontecendo aqui, os principais estavam atuando aqui, e quem estava em volta simplesmente não teve reação num lugar que era para ter uma reação. E aí eu falei, gente, será que eles não tiveram tempo para gravar isso direito? Será que o diretor não percebeu isso? Mas enfim, pude conhecer a Hazal Kaya, gostei dela no papel de Feriha, não assisti outro trabalho dela para dizer, mas no papel de Feriha, por mais que tenha sido, acredito que no início, né, da carreira dela, você via que ela tinha um jeitinho meio... Como que eu posso dizer? Eu não sei explicar se é o jeitinho Feriha ou se é o jeitinho Hazal, porque foi o único trabalho que eu vi dela, mas ela tem um jeitinho meio peculiar de ela não tem muita expressão muito marcada, mas ela consegue entregar todos os sentimentos que a cena pedia. E era esse jeitinho que eu gostava, que era meio que um jeitinho específico dela. E aí eu gostei da personagem. Era uma personagem super sensata,
era uma personagem que, mesmo que tenha feito besteira no início, que se não tivesse acontecido essa besteira, não teria dado história. Mesmo se fosse, se não... perdi aqui o fio da meada. Falei que ela sensata, tá. Mesmo tendo feito besteira no início, ela era uma personagem que, tipo assim, por causa dessa besteira, consequências foram acontecendo, né? E aí foi um amor meio que Romeu e Julieta. A família dela não gostava dele, e a família dele no início gostava dela, mas depois não mais. E aí ficou aquela coisa impossível de dar certo. Vou dar um spoiler aqui, então se você não quiser saber, por favor, saia. Ou então pule. Eles acabaram se casando escondido, né? Não era essa a intenção, mas foi o que aconteceu. Depois ela queria que desse certo, ela queria fazer as coisas certas, ela queria que a família dela aceitasse, ela queria que os pais dele aceitassem. Enfim, e no final, quem assistiu sabe, quem não assistiu, eu não vou dizer que é uma perda de tempo. Bom, quando eles estão brigados, eu acredito que seja uma perda de tempo. Eu não assisti, mas ficar tanto tempo com eles brigados pro final ser daquele jeito, não vale a pena ver. Então, mas se você quiser dar uma olhada para saber o que está acontecendo ali, então fique à vontade. Eu não posso falar porque eu não vi, né? Então, só na minha opinião, eu acho que não faz sentido. Eu não gosto de pular novela assim, eu gosto de assistir todos os capítulos, eu gosto de ver cena por cena. Eu não olho nem pro lado. Se eu olho pro lado, perdi, eu volto, eu sou muito chata assim. Mas eu tenho estado menos assim ultimamente. E por causa das cenas fofas, eu aconselho a assistir, porque eles são muito fofos mesmo. Se tiver a oportunidade deles trabalharem novamente, o Çağatay Ulusoy e a Hazal Kaya, eu ia achar incrível, mas por favor, não estraguem a novela, a Dizzy, a série, não estraguem. E é isso. Aí eu comecei falando da novela que eu tô assistindo agora. Aí, como o YouTube guarda, né, quando você faz pesquisas, e eu descobri os spoilers no YouTube, porque eu fico procurando edit do casal, pra eu saber as cenas que vão acontecer, as cenas fofinhas. E aí apareceu pra mim um outro editzinho, uma cena muito curta, eu acho que devia ter 10 a 15 segundos, do Çağatay Ulusoy em uma outra novela, que é a Medcezir. Eu não sei a tradução, não procurei, eu tenho até medo de ver a tradução e descobrir o final da novela, mas eu não procurei. É com a Serenay Sarıkaya, eu não sei pronunciar o nome, porque tem aquele I sem o pinguinho. Serenay Sarıkaya. Gente, eles também são muito fofos, e eu acho que é até mais fofo do que Hazal e Çağatay, que no caso Feriha e Emir. E, gente, que fofura! A novela é incrível. Claro que tem um período que eles ficam separados também, que eu ainda não cheguei nesse período. Eu tô quase chegando, então eu tô com muita dó de continuar assistindo, porque eu tô quase chegando nessa parte. E sim, eles também vão ficar muito tempo separados, e isso eu não tenho paciência. Essa questão do casal ficar separado muito tempo, eu não tenho paciência. É por esse motivo que eu não terminei de assistir Chocolate com Pimenta, eu não terminei de assistir O Clone. Novelas que são boas e que o casal só fica junto no final, eu não consigo terminar de ver. Por esse motivo que eu nem comecei a assistir Terra Nostra. Enfim, eles ficam separados no meio, que é final da primeira temporada, início da segunda temporada. Já tô sabendo disso também. Eu não sei por que eles se separam, mas esse não é o motivo do vídeo. A questão é muito fofo, gente. A minha sobrinha, ela costuma dizer, eu acho que eu já falei isso em algum vídeo, que a gente sobrevive de migalhas, né? Que são aquelas ceninhas fofas e tal, e depois vem aquele tombo, que é um buraco negro que ele se enfia e demora a sair.
E as novelas turcas, para quem já sabe, as coisas acontecem muito devagar mesmo. Só que nessa, Medcezir, eu achei incrível porque o relacionamento já começou logo no início. E eles ficaram muito tempo juntos, tiveram uma pequena separação, mas foi tipo uma discussão, não foi algo muito sério. E depois eles voltaram e ficaram mais um tempão juntos. E agora vai ter essa separação no meio. E eu já sei o que acontece depois, que eu já olhei também. Só que dessa vez eu não tô tão ansiosa quanto a novela anterior, O Segredo de Feriha. Eu tô conseguindo assistir, eu vou assistir a parte deles separados, porque eu acho que vai ser importante. Porque o que eu gosto muito de ver nos casais, eu não gosto de ver, tipo, as cenas fofas em si, só. Não. Eu gosto de ver a construção do relacionamento, eu acho isso muito legal. Júlia, eu gosto quando acontece devagar, de uma forma, tipo, lenta enfim, que progride, né? Não tão lenta. Pode ser à primeira vista? Pode, não tem problema. Mas que não seja aquela coisa, tipo, pá, de uma vez e de repente se separa e só volta pro final. Não gosto desse tipo de casal. Eu gosto daqueles que dão certo e vai acontecendo aos poucos, enfim. E esse casal é assim, eles se gostam no início, mas enfim, vocês assistam que vale a pena. Infelizmente, eu só consegui achar ela em espanhol, mas ela tem, eu acredito que toda ela tá no YouTube, tem a playlist com a novela inteira, né? Eu acredito que esteja inteira, porque são muitos capítulos. Eu vi quando eles voltam e tudo mais, mas eu não assisti os últimos 3 episódios. Eu só dei uma passada de olho nos anteriores, porque se eu assisto o final, eu perco o interesse pela novela. Então eu não assisto o último capítulo. E aí é um casal fofo, eles têm muita química. Eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, que eles tiveram um relacionamento durante a novela, né, durante a série. E eles terminaram um pouquinho antes de terminar, mas, gente, sério, faltando 3 episódios para terminar. Eles não pareciam que tinham se separado na vida real, não. Eles são muito bons atores. Você consegue ver a evolução incrível da atuação do Çağatay entre O Segredo de Feriha e essa, Medcezir. Gente, é incrível, porque, sério, infelizmente no Segredo de Feriha dava pra ver que ele era novinho e tal, estava começando, você ficava meio que mas você releva. Todo ator que tá no início, ele não vai ser perfeito, né? Mas quando Medcezir é como se ele tivesse, sei lá, passado tipo uns 5 anos de atuação e ele tivesse, sei lá, foi uma evolução muito incrível. Eles têm muita química, eu tava falando, a atuação do Çağatay tava muito boa em relação ao Segredo de Feriha. Não conhecia a Serenay, conhecia ela nessa novela, ela canta muito bem. Você pode ver tanto a Serenay quanto o Çağatay cantando, eles cantam muito bem juntos. Outra coisa que também dá pra ver é que no início, a primeira música que eles cantavam juntos, você vê que tá faltando um pouquinho de harmonia, mas nas outras, mais pra frente, já tem mais harmonia e tal. Eu não sei como que foram feitas, se eles gravaram, tipo... como que fala? Se eles cantaram ao vivo ali na hora, se foi... ou se foi estúdio, depois eles acrescentaram o áudio, eu não sei, não consegui perceber. Mas eu sei que ficou bem natural, então, mesmo que tenha sido estúdio, ficou uma coisa natural, ficou bem legal. Amei que depois que eles reataram, as cenas fofas ficaram, tipo, elas dobraram, triplicaram. Não sei o que aconteceu, eles não estavam entregando migalhas, eles estavam entregando a padaria inteira. E foi assim até o final. E assim, quando momentos que você falava, putz, agora eles vão brigar, vão separar. Não, eles não se separaram. Eles aguentaram a bomba, ficaram juntos. Entendeu? E foram coisas sérias, do tipo, que no início a mãe dele amava ela e no final a mãe dele tava odiando ela.
desse jeito. Ah, tá. A mãe dela, né, pelo fato dela ser rica, eu não falei o nome dos personagens, né? Deixa eu lembrar. Yaman e Mira. A mãe da Mira, ela é rica, Mira, né? E o Yaman é pobre. A mãe da Mira não gosta do Yaman. E só que ela no início ela tentava separar os dois, claro. Só que depois ela parou com isso. Ela não gostava dele, mas também não interferia. Gente, isso foi legal demais. Eu não esperava isso. Eu esperava, tipo, uma cobra venenosa daquelas sogras que todo mundo tá acostumado em novela turca. Pra quem já assistiu Erkay, Hercai, pra quem já assistiu Hercai e pra quem já assistiu... que mais? Não consigo lembrar de outra, mas só a Hercai já dá pra saber, né? Erkay aqui no Brasil. Então, olha, mesmo estando em espanhol, gente, assiste, porque além de você estar assistindo uma novela muito fofa, uma novela, aquelas novelas que as pessoas falam que eu esqueci a palavra, aquela que você assiste quando você quer tipo um pequeno conforto, alguma coisa assim. Novela conforto, né? Série conforto, acho que é isso. Ela é esse tipo de novela. Eu tô aqui lutando pra chegar na parte que eles brigam, mas toda hora eu vou lá na frente, vejo uma cena fofa, volto pra trás. Vou lá na frente, vejo uma cena fofa, volto pra trás. E assim vai. Então, tá aqui. Ah, tá, não terminei de falar. Assista, mesmo estando em espanhol, porque eu tenho certeza que, além de você gostar da novela, mesmo que você não entenda tudo, você ainda vai aprender um idioma novo. Vai porque vai, gente, aprende. É isso. Deixo aqui as minhas... como é que fala? Gente, eu sou péssima, eu esqueço as palavras. Eu sei o que eu quero passar, mas eu não lembro a palavra que significa isso. Fica as minhas notas? Não sei. Beijão, beijão, até a próxima. Espero que tenham gostado.